Falei com o pastor que estava tremendo a semana toda. A Neide me perguntou se eu estava tranquilo. E eu não sei se um dia eu vou pregar e vou estar tranquilo, né? Porque ministrar a palavra é sempre derramar um pouquinho da intimidade do que nós temos vivido com Deus para a igreja. Então, a gente expõe muitas vezes coisas pessoais, a gente toma muito tempo de oração, pedindo para Deus dar uma direção muito completa, né, daquilo que Ele quer ministrar, e eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande. Então, cara, é a primeira vez que eu estou na sexta-feira, mas quando eu vou pregar na minha célula eu fico mais tranquilo, mas ainda assim um pouquinho ansioso. Quando eu vou pregar para os jovens, fico de certo modo tranquilo, mas ainda assim um pouco ansioso, porque a gente nunca sabe aquilo que Deus está planejando, né, essa noite. Eu creio que também vamos viver algo completamente sobrenatural. Realmente as palavras têm sido muito boas. Eu estive aqui praticamente estive em todos os finais de semana de janeiro, ministrando, no caso louvor. Hoje eu vou estar pregando a palavra sem ser cantada, e pedindo direção para Deus a respeito daquilo que Ele queria falar nessa noite. Eu fui levado a um conjunto de pequenas devocionais que eu faço assim, durante toda a minha vida. Eu tenho um costume de escrever, de digitar, né, aquilo que Deus fala para mim, porque eu julgo que um crente, um cristão, deve estar sempre preparado para pregar a palavra, independente do momento, independente do lugar, independente da pessoa. Então, eu entendo que a partir do momento que eu começo a escrever, isso fixa um pouquinho mais forte no meu coração, e eu me julgo preparado para determinadas situações, não para todas. E eu fui direcionado para essas devocionais, só que tudo isso partiu de uma memória que eu tive de um comportamento quando eu era criança. Como assim? Quando eu era criança, toda vez que eu via aquela placa, sorria, você está sendo filmado, eu mudava instantaneamente o meu comportamento. Por exemplo, eu estava subindo no elevador e estava fazendo careta em frente ao espelho. Aí eu olhava e via essa plaquinha aqui em cima, eu parava instantaneamente de fazer essa careta, porque eu juro que é verdade. Porque eu acreditava que os olhos daquele emoji que ficam naquela plaquinha estavam me filmando e armazenando essa gravação num lugar, e depois ia espalhar para os meus amigos de escola, ou para os meus familiares, enfim, para o pessoal que fica ali ao meu redor, e que essa gravação seria passada para eles, e eles implicariam comigo. Eu seria muito zoado por causa disso. Então eu ficava, na hora eu falava assim, eu preciso me comportar. Eu preciso me portar como uma criança, talvez mais responsável. E como pode uma coisa tão boba ensinar para a gente uma teologia tão necessária na igreja? E talvez o que eu vá falar aqui nessa noite não seja novidade para muitos de vocês, mas eu acredito que existem certas coisas que nós precisamos reforçar nos nossos cultos. Se nós dizemos que a Igreja Evangélica Vida é uma igreja saudável, eu não creio que a gente vai deixar de falar sobre a segunda vinda de Cristo, por exemplo, né? A gente tem o pastor Samuel, que fala frequentemente sobre a fé. Nós temos pastores que pregam frequentemente em nossos cultos sobre o amor, né? Sobre uma vida em santidade, sobre o nosso comportamento. Enfim, eu gostaria de reforçar essa teologia básica com vocês. Então, eu gostaria de pedir para que a gente abrisse a Bíblia em Colossenses 3. Vamos estar lendo a partir do primeiro versículo mesmo. Então, Colossenses 3. Eu vou estar lendo na versão NAA, caso você tenha a opção aí de escolher a sua versão. Amém? O texto vai dizer assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém,
abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. No versículo 12 vai dizer: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos neste momento? Deus, muito obrigado porque a sua palavra ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. E nós entendemos, Jesus, que uma simples abertura e a leitura da sua palavra já são suficientes para nos transformar, mas nós clamamos por algo mais nessa noite, Jesus. Assim como o pastor Fabiano falou, são pérolas que foram lançadas nessa sexta-feira e que possamos, ó Pai, ter acesso a mais uma, na profundidade, na verdadeira essência da sua palavra. Revela-se a nós, Jesus, porque nós desejamos ser tocados por aquilo que o Senhor tem para ministrar a nós. Em nome de Jesus. Amém. Família, nós somos filmados, nós somos observados por diversas esferas. A primeira esfera que me chama a atenção são os nossos próprios olhos. Muitas vezes nós olhamos para nós e vemos: eu preciso mudar isso, isso e isso na minha vida. Na verdade, as verdadeiras mudanças que acontecem em nós são porque nós observamos, muito mais do que o que os outros veem. Então, quem sabe, alguns aqui vão chegar em casa nessa noite, depois de uma palavra tremenda, em nome de Jesus, vai chegar no espelho, vai se olhar, vai se filmar e falar: eu preciso ir para a academia, eu preciso comer menos. Ou quem sabe outros vão chegar: eu preciso comer mais. Ou outros vão falar: eu preciso falar melhor, eu preciso falar com mais sabedoria. Enfim, os nossos olhos, quando eles observam nosso corpo, a nossa ação, aquilo que falamos ou deixamos de falar, os nossos olhos geram transformação. Mas existem outras esferas também que nos observam. A segunda esfera é os outros. Então, neste exato momento, eu estou olhando para vocês e estou percebendo determinadas coisas que me chamam a atenção. Assim como vocês olham para quem está segurando o microfone, para quem está cantando, e também percebem determinadas coisas. Lá em casa, quando eu morava com a minha mãe, tinha uma brincadeira. Toda vez que alguém chegava e falava assim: acho que eu não vou para o culto hoje não. O meu irmão, ele tem essa péssima brincadeira de falar assim: aleluia. Toda vez que alguém fala que vai deixar de fazer alguma coisa da igreja. Ou seja, há da parte dele um observar e de certo modo até um julgar, mas que gera, querendo ou não, transformação. Porque a partir do momento que ele falava para mim aleluia, eu ficava assim: caraca, eu me sinto mal agora por não ir. E então nós somos observados por nós somos observados pelos outros, mas principalmente nós somos observados por Deus. Provérbios 15:3 vai dizer assim, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então, nós estamos o tempo todo, e aí, quer a gente observe ou não, quer o nosso irmão, quer o nosso amigo, quer o nosso parente, o nosso familiar observe ou não, mas nós em todo o tempo estamos sendo observados por Deus. E talvez esse seja o mais importante, talvez não, com certeza, esse é o mais importante de todos.
de todos os que nos observam, os olhos de Deus são os que mais devem transformar a nossa essência. E se isso não está acontecendo, igreja, nós precisamos agora pedir mais sensibilidade da parte de Deus. Porque como nós observamos aqui no texto, nós vamos trabalhar com uma verdade e com uma conclusão. A verdade é, você está sendo filmado. Você está sendo gravado por todos esses olhos. E a conclusão é, portanto, faça alguma coisa. A gente observa que desde o primeiro versículo ele vai dizer assim, ó, portanto, tarará, tarará, tarará. O portanto é uma conjunção, procurei, tá? Não sou muito bom de português não. Mas o portanto é uma conjunção conclusiva. Então, quando alguém cita o portanto, é porque ele está concluindo determinado tema, que já foi citado anteriormente. E a gente percebe que a primeira palavra desse versículo já é portanto. Então, o Paulo, que é o escritor, ele está concluindo toda a ideia que veio trabalhada no livro de Colossenses. Ele precisou reforçar a imagem de Cristo no primeiro capítulo, falando que Cristo é Deus, que Ele é a imagem do Deus invisível, falando que Ele sustenta todas as coisas, que nele habita toda a soberania. No segundo capítulo, ele vai reforçar a ideia de que o testemunho de Cristo ele é suficiente para nós. Então, ele fala sobre quem Cristo é primeiro, depois ele fala o que Cristo fez, e em terceiro lugar, ele vai falar assim, nós precisamos saber nos comportar. Portanto, busquem as coisas que são do alto, vai dizer o primeiro versículo que nós lemos. E antes de chegar a essa conclusão, eu queria citar aqui com vocês os dois grupos que são frequentemente mesclados durante essa escrita do texto. O primeiro grupo é o que responde à condição dessa primeira parte. Vai dizer assim, portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, tarará, tarará, tarará. Ou seja, ressuscitados com Cristo, aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Que é o lugar para onde Deus quer nos levar. Sabe, no lugar onde um verdadeiro contato com Ele. E um segundo grupo, que eu imagino, é o que fica no contraponto deste primeiro grupo. Que são aqueles que não foram ainda ressuscitados com Cristo. Então não aceitaram Jesus, o Salvador, como Redentor das suas vidas. E toda vez a gente vai perceber que a mescla, o fluxo entre esses dois grupos vai ser constante pelo modelo de escrita. Então, se você faz parte do primeiro grupo, toda vez que eu citar o segundo grupo, você vai pensar assim, olha de onde Deus me tirou. Olha a transformação que Deus fez na minha vida. E se por acaso alguém nessa noite, que faz parte deste segundo grupo, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que você entenda o lugar onde Deus quer te levar nessa noite. Amém? Então, nós entendemos que, portanto, se nós atendemos a essa condição de termos aceitado Jesus, nós precisamos buscar as coisas que são do alto. E uma breve exposição desse versículo é que buscar é uma ordem. Paulo não está chegando e falando assim, pastor Fabiano, eu sei que sua vida é corrida, é agitada, você não tem uma rotina fixa e específica, mas se não for te incomodar, por favor, pensa de vez em quando só um pouquinho nas coisas que são do alto. Não é um pedido que Paulo está fazendo aqui nessa carta, é uma ordem. Busquem, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, é sua obrigação buscar aquilo que é do alto. Depois ele vai falar assim, portanto, busquem as coisas que são do alto, busquem as que são do alto e não as terrenas, porque nós também temos a obrigação de escolher aquilo que é sobrenatural, ao invés daquilo que é natural. Caio, significa que nós vamos viver constantemente no sobrenatural? Quem sabe sim. A verdade é que Deus vai transformar muitas coisas naturais em nossa vida em coisas sobrenaturais. Então nós devemos buscar a Deus, nós devemos escolher o sobrenatural, mas principalmente o nosso coração deve estar em Cristo, que é onde a nossa vida está oculta. Olha o que ele vai dizer ali no versículo 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. A verdade, igreja, é que a conversão pode nos levar a diversos caminhos, infelizmente.
E eu tenho certeza de que a grande maioria das pessoas que estão aqui conhecem pessoas que seguiram esses 3 caminhos. E em nome de Jesus, nós estaremos juntos no terceiro. O primeiro deles é uma conversão cerimonial, que Cristo condena em diversas oportunidades com os fariseus, Paulo aos judaizantes e assim por diante. O que são os cerimoniais? São aqueles que sabem o que fazer, mas não sabem o porquê estão fazendo aquilo. Como assim? A pessoa sabe que tem que estar aqui na igreja, mas não sabe por que tem que vir para cá. A pessoa é especialista em falar a paz do Senhor, ou qualquer outro jargão de crente, mas não sabe a essência e a profundidade que essas palavras carregam. Em segundo lugar, nós temos a possibilidade de ter uma conversão hipócrita, que eu acredito ser pior do que a primeira. Porque são pessoas que sabem o porquê fazer, mas não fazem. São pessoas que até frequentam a igreja, até frequentam as células, mas que sabem de tudo e que são extremamente entendidos, letrados na palavra, mas que não entregaram o coração verdadeiramente a Deus. E aí as suas ações demonstram coisas completamente opostas àquilo a que elas dizem. É uma conversão hipócrita. Mas nessa noite, Deus nos chama para uma conversão verdadeira, daqueles que sabem o que fazer e o fazem, custe o que custar. São pessoas que abrem mão do que é necessário para que a obra de Deus seja realizada. Esse é o nosso verdadeiro chamado, é isso que nós vemos constantemente sendo iluminado nas palavras. Olha o que diz Gálatas 2, no versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que quer dizer que uma vida verdadeira, daqueles que fazem, é uma conclusão lógica daqueles que entendem o sacrifício de Deus. Quantos aqui entendem o que Deus fez por vocês? Levante sua mão neste momento. Quantos entendem a profundidade de um testemunho, de uma manifestação tão gloriosa, de alguém que abriu mão de tudo que havia no céu e se entregou como o pior dos escravos aqui na terra? Se você entende isso, tem uma péssima notícia para você. Você vai ter que fazer tudo o que Ele manda, custe o que custar. E custa caro. E custa caro. Nós precisamos, se nós entendemos que nós atendemos a essa condição, se você entende, Davi, que você está sendo filmado, você deve buscar as coisas do alto. Em segundo lugar, se nós entendemos que estamos sendo filmados, nós precisamos matar o velho homem. Essa expressão velho homem aparece apenas 3 vezes na Bíblia. Eu achei isso particularmente curioso, porque, beleza, eu fui crescido e criado assim na igreja, me perdi ali por alguns pequenos anos, mas essa é uma expressão que a gente escuta com tanta frequência, e quando eu vi essa pesquisa, eu falei, ué, cara, como que pode aparecer só 3 vezes uma palavra que a gente usa com tanta frequência? A verdade é que desde o Antigo Testamento, a gente vê Deus falando através dele mesmo, ou através dos profetas, de que o povo de Israel, por exemplo, tinha que mudar o seu comportamento. Cristo, quando ele vem aqui como Filho de Deus, ele também fala sobre como devemos mudar o nosso comportamento. Mas em nenhum momento a gente vê o uso dessa expressão, matar o velho homem, ou fazer nascer um novo homem, porque ela é exclusiva ali do ministério de Paulo. Mas Paulo também, por diversas vezes em suas cartas, fala que nós precisamos mudar o nosso comportamento. Então, por que ele fala apenas 3 vezes sobre um novo homem versus um velho homem? Porque isso significa que ele está reforçando que é necessária uma mudança radical. E não é uma mudança causada pelas circunstâncias, porque coisas que acontecem na nossa vida nos geram mudanças. Por exemplo, quando você recebe uma promoção de emprego, você estava no mesmo lugar e você deixa de ser um assistente, de um auxiliar, e a partir de agora você se torna um coordenador da sua área. O grau de responsabilidade no coração do homem e da mulher muda. Consequentemente, nós somos levados a um lugar de mudança. Assim como com coisas ruins também. Então,
Muitos aqui já experimentaram a morte na própria família. Cara, a morte é um excelentíssimo professor. Nos gera grandes mudanças, né? Notícias boas, notícias ruins, nos geram grandes mudanças. Até mesmo o tempo nos gera mudanças. Por exemplo, pastor Fabiano, você é o mesmo homem de 2 anos atrás? Pastor Ari, você é o mesmo de 2 anos atrás? Eu, assim, falei deles, mas eu tenho 26 anos. Eu não sou o mesmo de 2 anos atrás. Há 2 anos atrás eu estava noivo. Eu acreditava que quando eu casar vai ser todo dia. Inocente. Bobo. A gente muda. Hoje que eu estou casado eu entendo, né? É assim que as coisas funcionam. O tempo também nos gera grandes mudanças. Mas, o que ele está falando aqui, sobre matar o velho homem, de viver essa mudança radical, não é por boas notícias, não é por más notícias e não é pelo tempo. É uma mudança que é causada exclusivamente pelo Espírito de Deus. Uma mudança que é causada exclusivamente pelo Espírito de Deus. Porque o reflexo, é que quando nós nos convertemos, nós permanecemos com o mesmo corpo. Nós vamos voltar depois do culto para a mesma casa, quem sabe permanecer com muitas das mesmas convicções. Mas, à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós entendemos o que muda nas nossas vidas, amém? Por exemplo, não sei quantos aqui conhecem a Marla e a Sara. Elas são gêmeas, né? Filhas do tio Fábio e da tia Martinha. Eu as conheço tem aproximadamente aí uns 15 anos, eu estava fazendo a conta essa semana. E aí eu parei para pensar, caramba, é muito tempo. Conheci no transporte do tio Fábio, conheci no Zoom, na época que a gente estava no Zoom, mas tem aproximadamente aí 6, 7 anos, no máximo, que eu tenho me aproximado verdadeiramente delas. Eu vou confessar um pecado aqui para vocês, eu sempre tive muita dificuldade de reconhecer as duas. E eu sou míope, e a única coisa que me fazia diferenciar é uma pinta que a Sara tem em cima de uma das sobrancelhas. Só que, cara, eu tinha que chegar muito perto, fechar o olhinho assim, olhar para a sobrancelha e falar, ah, essa é a Sara, ah, essa é a Marla. Mas à medida que eu fui me aproximando delas, eu fui entendendo diferenças de comportamento que uma tem da outra. Cara, hoje, se bobear, até pela voz eu sei diferenciar as duas. Porque uma tem a voz um pouquinho mais nasal do que a outra. Uma se veste completamente diferente da outra. Então eu chego, se as duas chegarem agora por aquela porta, míope que sou, 2 borrão, eu vou saber diferenciar. Então quanto mais eu me aproximo delas, mais diferença eu vejo. Assim como o novo homem e o velho homem. Quanto mais eles se aproximam de Deus, mais diferença esses homens têm. Então, algumas convicções são mudadas. O interno destes homens, embora seja o mesmo coração, o mesmo intestino, o mesmo cérebro, o mesmo estômago, o mesmo pé, mas o interno é diferente no modo de pensar, em tantas outras coisas que mudam, os sentimentos mudam. E o externo também é diferente. Cláudio Miro talvez seja um grande exemplo disso, eu não conheci nessa época, mas o testemunho que eu já ouvi dele, de quando ele estava fora da igreja, vivendo nas ruas, o olhar dele mudou, o falar dele mudou. O agir que nós temos, quando o nosso novo homem, o nosso velho homem, são confrontados à luz de Deus, é diferente. E o versículo, e a palavra que nós lemos vai dizer assim, nós devemos nos abandonar de toda imoralidade sexual, toda impureza, toda paixão, todos os maus desejos, toda ganância, toda idolatria, toda desobediência, toda ira, toda indignação, toda maldade, toda maledicência, toda linguagem indecente, toda mentira. Se algum desses pontos tocou vocês, é Deus falando nessa noite, meu filho, está na hora de mudar. Minha filha, está na hora de mudar. Porque essa é uma mudança que não vem com o tempo.
Essas características, muitas vezes nós carregamos, os desejos maus, os nossos pecados, infelizmente vão nos atormentar, mas o Espírito de Deus é capaz de nos fazer batalhar e persistir contra essas coisas, a ponto de todas essas esferas que nos observam, citadas anteriormente, olhem para nós e falem assim: eu mudei. Então nós precisamos mudar em muitas coisas, porque o que Deus cobra de nós é difícil muitas vezes de cumprir. Esses dias eu estava vendo um vídeo, Deus me perdoe, no TikTok, e é um pastor que, pelo que eu entendi, ele se dispôs a ir numa praça, tinha um poço ali com chafariz, ele se encontrava nesse ambiente, e ele botou tipo uma plaquinha falando assim, eu respondo todas as suas perguntas, sobre Bíblia, sobre Deus, sobre cristianismo, sobre evangelho, enfim. E eu pensei assim, caramba, que cara corajoso. E realmente, várias pessoas perguntam para ele diversos assuntos, mas tem um que me chamou a atenção, que um jovem, um homem, chega para ele e fala assim, ele desabafa bastante sobre o que ele pensa, e depois ele fala, o que é necessário para ir para o céu? E esse pastor, num ato de extrema ousadia, fala assim, perfeição. E na hora, eu acho que o jovem ficou até mais assustado que eu, porque na hora que o pastor falou isso, eu falei, não, peraí, eu preciso terminar de ver esse vídeo agora. Como assim perfeição? Eu falei, eu sou crente, eu não estou indo para o céu, eu não estou entendendo. E aí esse jovem pergunta para o pastor e fala assim, mas tem pessoas no céu agora? E o pastor responde, tem. E o jovem faz uma última pergunta, a penúltima pergunta, que é assim, e eles foram perfeitos? E o pastor responde, não. Então o jovem faz a última pergunta, como assim? E aí o pastor diz que Deus nos cobra a perfeição. Sabe, se a gente pegar todos os versículos falando, vocês devem ser assim, vocês devem ser assado, a gente vai ver que, eu falo por mim, metade deles eu não cumpro fielmente em 100% ali dos assuntos, né? Vai falar sobre você amar o próximo como a ti mesmo, meu Deus do céu, eu tenho muita dificuldade com relação a isso. Sobre ser irrepreensível, não vou pedir para levantar a mão quem é aqui não, porque a gente pode passar vergonha como igreja. São tantas as exigências que Deus tem conosco, que eu olho e vejo assim, caramba, é muito difícil de cumprir cada uma delas. E aí o que importa na verdade não é você ser perfeito, mas é você buscar a perfeição, porque Deus está olhando o seu coração, não as suas obras por si só. A salvação vem pela fé, as obras complementam a nossa fé, mas o que Deus olha em nós são pessoas que desejam viver pelo céu. Então, isso reforça a teologia que Cristo ensina em Mateus 5, se a sua mão te faz pecar, é melhor que você arranque ela fora, porque é melhor você entrar sem uma mão no reino de Deus do que você ir com o corpo inteiro para o inferno. O que significa então, igreja, que Deus está nos ensinando a nos mutilar? Não, obviamente não. O que significa pessoas que têm um novo corpo precisam ter também um novo desejo, porque todos esses órgãos, os seus olhos, antigamente viam aquilo que satisfazia o seu ego. A sua mão tocava aquilo que satisfazia a sua própria vontade. E a partir de agora, um novo homem tem um desejo de matar, quase que literalmente, todos esses desejos a ponto de satisfazer o Criador. Então é um novo homem, um novo corpo, que vai fazer de tudo para agradar ao seu Senhor. Então nós entendemos que se nós estamos sendo filmados, nós devemos em primeiro lugar buscar as coisas que são do alto. Em segundo lugar, nós devemos matar o velho homem. E em terceiro e último lugar vai dizer assim, façam tudo em Cristo. Quero que vocês leiam comigo os versículos 16 e 17, que vão dizer assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês.
Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, e com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Eu tenho uma pergunta para fazer. Se alguém puder me responder, eu agradeço. Mas qual é o testemunho que para você é o principal? Qual é o maior exemplo que Cristo, quando veio à Terra, durante seus 33 anos, nos deu? Se alguém pudesse citar, qual o maior testemunho? O amor? Testemunho forte que Cristo nos deu. Perdão? E eu sei que você deve ter pensado alguma coisa. E agora eu quero que você se examine e comece a pensar assim: esse é o rumo que eu estou seguindo? Porque se Cristo me deu o exemplo, eu faço tudo como Cristo fez, ou busco fazer tudo como Cristo fez, nesse que eu considero o principal mandamento, esse que eu considero a principal execução de Cristo nessa terra, eu estou seguindo? É um desafio muito grande que nós temos que viver. Fazer tudo em Cristo e dando graças a Deus por meio dele. O versículo 11 que nós passamos, e talvez tenha passado despercebido da leitura de vocês, vai dizer assim no final: Cristo é tudo e está em todos. O que eu entendo quando eu vejo essa frase, em primeiro lugar, é que não há nada que deva tirar Cristo da minha prioridade. Mas o que é mais forte ainda, não há nada que nos separa do amor de Cristo. Então, Cristo é tudo, Ele é minha prioridade. Ele está em todos, porque não há nada que nos separe do amor de Deus. Se eu não me engano, é Romanos que vai dizer isso, né? Quem nos separará? Angústia, tribulação, perseguição, morte, espada? Nada nos separará. E é por isso que nós somos convidados a reforçar características sobre quem nós somos ou quem nós devemos ser. E o texto que nós lemos vai reforçar muitas características, né? Vai falar assim, ó: portanto, como eleitos de Deus, se você é calvinista, né? Se você é santo, nesse sentido de seguir a santidade, se você é amado, e se você busca também ser amado por Deus. Revistam-se de profunda compaixão. Compaixão que nesse caso vai querer dizer o amor genuíno pelo outro. Revistam-se de profunda bondade. Revistam-se de profunda humildade. De mansidão, você é manso. De paciência. Eu acho que Deus deve estar falando com alguns aqui. Vai falar assim: suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, se você tiver motivo de queixa contra outra pessoa, e assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Se nessa noite você tem dificuldade de perdoar, eu quero dizer agora que Deus está te chamando para ter um coração completamente perdoador. E Ele vai continuar dizendo: acima de tudo, esteja o amor. Existe outra coisa que está acima do amor na sua vida? Eu vou falar que o amor é o vínculo da perfeição, a perfeição que Cristo nos chama a viver. E que a paz de Cristo seja o árbitro no nosso coração. Porque foi para essa paz que todos nós fomos chamados em um só corpo. E que diante de todo esse cenário de exigência, sabe o que ele fala no final? Sejam agradecidos. São muitas as características. E já para encerrar, eu fico com a frase, a famosa frase: pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. E se necessário,
use palavras. Se fosse para resumir aí o último versículo, que é o 17, e tudo que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor. Nós devemos ser, igreja, facilitadores do fluxo de Deus. Se você entende que ser filmado é uma verdade, busque as coisas que são do alto. Se você entende que você está sendo filmado a todo momento, mate o velho homem. Se você entende que os olhos do Senhor estão sobre você, faça tudo em nome de Cristo. E eu encerro aqui com 2 Coríntios, eu marquei aqui na Bíblia, porque eu prefiro a versão da NTLH, e a partir do versículo 30, ele vai dizer assim, 31, ele vai dizer assim, 1 Coríntios 10. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. E no ato de ousadia ele escreve: façam como eu. Eu procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que todos possam ser salvos. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Se você puder fechar os seus olhos agora, eu vou dar aí uns 30 segundinhos, um minutinho, para você refletir nessa próxima pergunta. Você tem autoridade para falar como esse último versículo falou? Há embasamento espiritual na sua vida para você dizer para qualquer um que está ao seu redor: siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo? Pense um pouquinho a respeito disso. Durante toda essa palavra, nós vimos os exemplos de como um grupo que atende à condição de ser ressuscitado com Cristo deve viver. E como o grupo que se contrapõe a esse, de que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, ainda vive. Sabe, eu me incluo nisso, né, porque eu faço parte deste primeiro grupo. Nós olhamos para trás e vemos como Cristo, assim, fez algo sobrenatural. Eu falo por mim, igreja, completamente sobrenatural. E não há outro passo que eu possa dar se não entregar a minha vida a Cristo. Mas eu quero deixar esse desafio para o pastor Fabiano, e depois orar e fazer o apelo, para caso haja pessoas do segundo grupo aqui, que todas essas exigências não sejam um peso, mas sejam um gatilho para você viver uma nova vida em Cristo. Amém?